Saudações, nossa dupla ficou responsável pelo míldio na videira. Então, o míldio é a principal doença da videira no Brasil. Ela causa sérios prejuízos à viticultura em regiões com alta precipitação, principalmente no fim da primavera e no verão. E ela também é conhecida como Peronospora mufa ou mofo. Essa doença ela é originária da América do Norte, onde sempre ocorreu em videiras selvagens. E a introdução do míldio no Brasil ocorreu conjuntamente com a introdução das videiras americanas em São Paulo. Os maiores danos diretos do míldio estão relacionados com a destruição parcial ou total dos frutos, podendo também produzir efeitos negativos sobre a futura produção quando provoca a desfolha e, consequentemente, o enfraquecimento da planta. Bom, falando um pouco agora sobre a etiologia dessa doença, o míldio ele é causado pelo fungo Plasmófora vitícola, que é um parasita obrigatório. Nos tecidos do hospedeiro, esse fungo vai crescer intercelularmente através de hifas, emitindo austórios no interior das células parasitadas. E a reprodução assexual dele ocorre através dos estômatos, com a emissão de esporangióforos que produzem os esporângios. E cada esporângio contém de 1 a 10 zoosporos. E essas estruturas, na presença de molhamento foliar, movimentam-se e insistam-se próximo ao estômago, onde se dará a infecção. Já a fase sexual dessa doença, ela vai ocorrer no interior dos tecidos do hospedeiro, principalmente nas folhas, onde são produzidos os oósporos, ou ovos de inverno, que vão ser estruturas de sobrevivência do fungo no inverno. Falando um pouco sobre a epidemiologia e o ciclo desse fungo, a temperatura ideal para o desenvolvimento do patógeno é de 20 a 25 graus Celsius e a umidade ótima é acima de 95%. Vale destacar que é necessário que ocorra condensação de água sobre o tecido foliar por um período mínimo de 2 horas para haver novas infecções. Durante o inverno, os oósporos persistem no solo e no interior das folhas mortas. Na primavera, quando a temperatura do solo for superior a 10 graus Celsius e tiver havido uma chuva superior a 10 milímetros, os oósporos germinam, formando os macrosporângios, que contêm os oósporos, os quais irão infectar os órgãos vegetativos da videira, causando as infecções primárias. Se as condições forem favoráveis, essas infecções se instalam dentro de 1 a 2 horas. Só para vocês terem uma ideia, em 1 milímetro quadrado de tecido foliar afetado, existem em média de 250 oósporos, e como cada macrosporângio pode produzir até 60 oósporos, o potencial de inóculo primário se eleva a 15 mil unidades. Uma nova safra de esporângios pode ser produzida a cada 5 a 18 dias, dependendo da temperatura, umidade relativa e suscetibilidade do hospedeiro. Uns pontos que são importantes destacar é que as folhas, ao alcançarem seu completo desenvolvimento, elas acabam adquirindo uma resistência ao patógeno. Assim, mesmo na presença de esporângios e condições climáticas favoráveis para a sua germinação, o tubo germinativo raramente consegue penetrar nos tecidos externos da folha. E quando ocorre a infecção, a lesão permanece restrita a áreas entre as nervuras. Vale destacar também que as bagas da uva deixam de ser sensíveis ao fungo quando alcançam mais da metade do seu desenvolvimento, pois nesta fase os estômatos deixam de ser funcionais. Aqui a gente tem uma foto, que destaca essas fases do ciclo biológico do míldio. Sugiro que vocês dêem uma pausa no vídeo e observem essas etapas. E agora, falando um pouco sobre os sintomas, o míldio vai afetar todas as partes verdes e em desenvolvimento da videira. Ele vai afetar folhas, brotos, galhos e cachos e etc. E os sintomas são: nas folhas, o primeiro sintoma se caracteriza pelo aparecimento da mancha de óleo na face superior. Essa mancha vai ser de coloração verde claro e com tons mal delimitados. Em condições de baixa umidade, a mancha de óleo pode ficar muito tempo latente, sem frutificação e sem representar risco de se tornar uma fonte de contaminação. Por outro lado, sob condições de alta umidade e calor, aparece na face inferior da folha, correspondente à mancha,
uma eflorescência branca e brilhante, que nada mais é do que os órgãos de frutificação do fungo, ou seja, os esporangióforos com esporângios que saem através dos estômatos. As áreas da folha infectada sofrem dessecamento e tornam-se marrons. Frequentemente, toda a folha seca e posteriormente cai. E essa queda antecipada das folhas priva a planta de seu órgão de nutrição, interrompendo o desenvolvimento dos cachos e dos sarmentos. Em relação aos cachos, todas as partes dele podem ser afetadas pela doença. A infecção nas inflorescências provoca a deformação das mesmas, deixando-as com aspecto de gancho. Na floração, o patógeno provoca o escurecimento e destruição das folhas afetadas, sintoma que é muito semelhante aos ocasionados pela antracnose. Nos estágios de pré-floração e em bagas pequenas, o fungo penetra pelos estômatos, causando escurecimento e secamento destes órgãos, observando-se uma inflorescência branca, que é a frutificação do fungo. Quando as bagas atingem mais da metade do seu desenvolvimento, o ataque do fungo pode ocorrer pelo pedicelo e posteriormente colonizá-la. As bagas infectadas nessa fase apresentam uma coloração parda escura e são facilmente destacadas do cacho, não havendo formação de eflorescência branca característica, sendo denominada de peronóspora larvada, porque apresenta sintomas semelhantes aos causados pelas larvas da mosca da fruta. Os ataques na inflorescência e nos cachos são os mais danosos, pois atingem diretamente o produto final, podendo comprometer totalmente a produção. Já nos ramos, os brotos e sarmentos são normalmente infectados nos estádios iniciais de crescimento ou em suas extremidades antes da lignificação. Os ramos doentes vão apresentar coloração marrom escura com aspecto de escaldado. Infecções em ramos novos causam o secamento dos mesmos e este dano será observado durante a poda de inverno. Eu vou falar um pouco sobre o controle na videira. A melhor forma de controle, mais econômica, visto que como o milho dele é muito adaptável aos químicos, até mesmo aos biológicos, é a utilização de cultivares resistentes. Nesse exemplo, eu estou dando duas cultivares, uma não resistente, ou que perdeu resistência ao longo dos anos com a adaptação do fungo, que é a Itália Muscat, que é menos resistente do que a nova cultivar, que é a BRS Vitória, que é mais resistente. Ou seja, ao longo dos anos o fungo vai se adaptando tanto com a intensidade de utilização de fungicidas que é grande semanalmente, que é preciso mudar geneticamente, melhorar geneticamente as cultivares para poder suportar os ataques agressivos do milho. Outra principal forma de controle é a prevenção. Como esse fungo ele é favorecido pela umidade do ar, acima de 90%, ele melhora a sua esporulação, ou seja, a drenagem é um fator que vai ajudar muito, evitando o acúmulo de água e de umidade e menos evaporação no ramo, nos cachos e na parte da copa da planta. A pulverização preventiva é muito importante antes mesmo da floração, pois é a parte principal onde o fungo ataca e onde há as maiores perdas, porque não é visualmente igual quando já existe o período de baga, onde você vê queimando o fungo quando aplica o defensivo agrícola, mas na florada é que se perde a maior parte, porque quando queima uma parte da inflorescência, você ali perdeu praticamente o cacho todo ou até mesmo o ramo. E também o controle de daninhas, pois elas influenciam diretamente na evaporação e na conservação da umidade daquele microclima nas parreiras. Ou seja, o aumento dessa umidade vai favorecer o aumento do fungo e o aumento da umidade e aumento de temperatura. Visto esses controles anteriormente à infestação, de prevenção, de umidade, desfavorecendo o fungo, tem também o principal gasto da cultura da videira, que é o controle químico, onde tem vários fungicidas,
sendo de contato, penetrante, efeito curativo ou de penetrante e sistêmico. Dos principais princípios ativos dos defensivos agrícolas de contato são os cúpricos, oxaloreto de cobre, hidróxido de cobre, sulfato de cobre, óxido cuproso, captan, ditianon, fulpete, mancozeb, clorolatil e suas misturas, onde existem várias marcas que fazem a combinação desses princípios ativos visando atacar o fungo de formas diferentes. Tem também o penetrante, que é principalmente mistura de simoxanil e mancozeb e o dimetoform e o sistêmico, que é a mistura de metalaxil mais mancozeb e fosetil, AL e azoxitrobin, onde as empresas de químicos vão utilizar bastante essas combinações. E aqui, o controle do mildo pode chegar até mais de 50% do valor da produção, ou seja, uma das partes mais importantes na produção de uva, pois ele pode controlar se vai ter uma produção boa ou se não vai ter nenhuma produção ou se o produtor vai perder tudo. A exemplo aqui, vão ter muitos defensivos utilizados na região, onde eles possuem preço elevado e o consumo deles é semanal, dependendo muito do seu valor, do seu princípio ativo e sua forma de ação no fungo, onde alguns são sistêmicos e outros são de contato, e outros são sistêmicos e de contato, onde eles vão agir diretamente no fungo de diferentes formas e seu preço vai variar de acordo com isso, de acordo com a sua eficiência e o valor do seu princípio ativo. Onde dos mais utilizados vão ser os da Syngenta, são os mais conhecidos como Rodomil Gold, Golden Bravo, Revus, Amistar Top, onde a média de preço do Rodomil Golden Bravo em 2023, no início do ano, é de R$ 160, onde essa aplicação deve ser semanal, por isso que aumenta drasticamente o custo de produção da videira. Utilizado também da BASF, o Foro Fungicida, o Cabrio Top, onde 1 litro de Cabrio Top está custando R$ 485. Em períodos de chuva, em períodos de alta umidade, deve-se utilizar defensivos de melhor controle, ou seja, de melhor ação e de diferenciação da sua fórmula diferente dos comuns, que são Rodomil Gold, Amistar Top, sendo da marca Arista, dessa indústria de químicos, 1 litro de Raman custando R$ 672. E da Adama, 5 litros do produto custando R$ 1.540, ou seja, é um custo bastante elevado, onde quando está próximo da safra tem que ser utilizado esses produtos, não vai ser uma perda total. Isso acontece em até 2 dias, essa perda total da safra, onde o produtor vai perder toda a produção de 4 meses de produção se não utilizar esses químicos. E hoje em dia é praticamente quase inviável a produção de uva sem a utilização desses químicos. Mesmo ele de valor alto ou valor baixo, tem que utilizar semanalmente como prevenção. Porque depois que ele afeta o ramo e afeta o cacho, não tem mais volta. Ou é retirar da área, ou iniciar outra safra. E é isso. Obrigado.